Amém, né? Queremos saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus em Cristo Jesus abençoe assim a sua vida maravilhosamente. Hoje estamos aqui na casa aqui, né, do mais novo mais novo, Acho que é casal. casal mesmo, né? O Jeú, né, com a Ruth, né? Vai se casando agora segunda-feira, né? Então aí em núpcias, né? Mas estamos felizes aqui, estamos na casa aqui dos nossos irmãos em Cristo Jesus, né? Aqui para agradecer a Deus, para louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, né? Porque bom é louvar a Deus, bom é celebrar ao Senhor, bom é render graças ao nosso Deus, porque Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração, né? E bom é ter um coração grato, né? Assim, diante de Deus. Hoje é 15 de julho, né, quinta-feira, nós estamos aqui, né, diretamente aqui no lar aqui dos irmãos. Eu quero convidar você para que juntos assim, estejamos assim louvando o nome do Senhor, juntos venhamos assim exaltar o nome do nosso Deus aqui nesse ambiente aqui gostoso, né, no lar aqui dos nossos irmãos. Vamos orar nesse momento. Eu quero convidar você a orar juntamente conosco. Nesse momento, quero convidar o Jeú para nos levar uma palavra de oração, de gratidão e também pedindo por cada vida que Deus em Cristo Jesus venha, através do seu Espírito Santo, assim, trazer uma palavra de vida, assim, da parte de Deus, assim, aos nossos corações. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, mais uma noite estamos aqui em Tua presença para exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Enviar louvores a Ti para Te exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Senhor Deus, faça de moradia no nosso lar, em nossos corações, Deus, que o Senhor nunca venha faltar. Pai, te peço também que o Senhor seja com cada um que está em casa, que o Senhor abençoe e os guarde. Senhor, traga uma palavra abençoada, uma palavra de purificação, uma palavra de conhecimento, uma palavra de entendimento, Deus. Nos enche, nos guarda todos os dias, é isso que eu te peço. E por fé te agradeço, Paizinho querido. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor e desde já você pode ficar muito à vontade assim, para compartilhar esse vídeo assim, nas suas redes sociais, nos seus grupos. Né? Se ele abençoar a sua vida, com certeza também abençoará a vida de muitas outras pessoas nessa noite. Então vamos louvar, né? Que está aqui a cantora, né? Hoje aqui, a Ruth, né? Para assim ministrar os nossos corações. Tua presença
cheios deste amor. Repousando em mim.
descida. Num lugar de milagres e oração, onde Jesus vem fazer e ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receberei não vai saber viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pra cá, doutor. Senta aqui que eu pego a cadeira aqui. Amém. Ah, tá pegando. Já tá pegando, nem tá não. É só puxar mais um pouquinho assim das coisas. Amém. Vamos, deixa eu ver aqui, ler em João 15. João 15, vamos fazer a leitura no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Quem achou primeiro pode ler. João 15, deixa eu dizer aqui onde é que eu... Francisco. Eu não achei ainda. É isso, João 15. Lá pelo finalzinho. A gente vai ler do 18, João, capítulo 15, a gente vai ler do 18, 18 ao 20. 18, 19 e o 20. Quem quer ler aí, fazer uma leitura aí? Lá o locutor de FM. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Amém. Hoje a gente vai estar falando, nossa proposta é exatamente estar falando sobre que é viver na contramão. Viver na contramão. Jesus, ele falou aqui que o mundo ele ia chegar a nos odiar. Se você ver um pouquinho sobre a história de Jesus, você vai entender em que Jesus ele contrariou muita coisa. Jesus ele realizou milagres, Jesus realizou maravilhas, Jesus trouxe felicidade para a vida de muitas pessoas, trouxe alegria para muitos lares, trouxe transformação para muitas vidas. Mas Jesus, as atitudes de Jesus, ele foi contrário exatamente à expectativa de muitas pessoas, inclusive até dos seus próprios discípulos, em que o seguiam. Boa parte das pessoas em que seguiam a Jesus, exatamente numa perspectiva diferente da que Jesus ele estava apresentando. Você olha que na crucificação você pergunta, cadê todas essas pessoas em que Jesus curou? Cadê todas essas pessoas em que declararam fidelidade a Jesus?
Né? Cadê aquelas pessoas em que estavam dispostas a dar a sua vida por Jesus? Cadê seus discípulos, né? Aqueles tão fiéis em que estavam ali no seu convívio, né? Porque os discípulos não eram pessoas assim que eles se reuniam com Jesus em alguns momentos, não, eles caminhavam com Jesus, eles estavam o dia inteiro com Jesus, dormindo mais Jesus, né? Viajando mais Jesus, eles tinham uma vida totalmente dedicada a Jesus, eles estavam com Jesus todo instante, todo momento. Aí você me pergunta, mas cadê esse pessoal? Cadê esse pessoal todo? O próprio Pedro, ele chega a próprio negar Jesus, né? E poucos instantes, quando você lê, poucos instantes antes, Jesus tinha declarado que ia ter um no meio dos discípulos que ia trair ele, né? Estava se referindo a Judas. E naquele momento, na ceia lá, Jesus disse que um deles era o traidor. E Pedro foi até aquele que bateu no peito, se levantou e disse assim, olha, né? Tudinho aqui pode te trair, tudinho pode fazer, mas eu não. Eu jamais vou fazer isso. Eu estou disposto a dar a minha vida por você. Aí Jesus disse, olha, hoje mesmo tu vai me negar, né? Com toda essa empolgação com tudo isso. E o próprio Judas, né? Judas em que, se você também procurar conhecer um pouquinho da história de Jesus, você vai ver que Judas, aquele que traiu Jesus, ele talvez dos discípulos fosse o mais qualificado de todos os discípulos em termos, nós vamos falar em termos, digamos, de conhecimento, porque existem margens nas escrituras que mostram para isso. Ele era o tesoureiro do grupo. O tesoureiro do grupo era exatamente a pessoa em que tinha um estudo maior, uma capacidade maior exatamente de anotar, de calcular, de ver e tudo. Então era uma pessoa, digamos, gabaritada, né? Uma pessoa em que não era uma pessoa qualquer, assim, um Zé Ninguém, alguma coisa desse tipo. Não, talvez fosse uma pessoa mais... Então, ele tinha uma expectativa de Jesus, com relação a Jesus, humana. Né? Muitos dos discípulos, e que a gente fala assim, de discípulo, está falando, não é apenas apóstolo, né? Está falando de, em nenhum momento, Jesus envia 70 discípulos. Né? Então, tinha muita gente, enviou de 2 em 2. Então, tinha muita gente envolvida, né, na causa de Jesus. Só que essas pessoas, elas, de certa forma, elas sumiram, né, desapareceram. Você não vê exatamente o relato dessas pessoas, né? Logo que Jesus depois está atrás dessas pessoas. Mas por que é que a vida de Jesus ele causou exatamente assim tanto contradição entre as pessoas? Você vê o grande problema que há logo de cara, em muitos momentos, exatamente Jesus com as pessoas religiosas da sua época, né? Tem 2 grupos principais que a Escritura fala bastante, que é com relação aos fariseus, saduceus. E quando você vai olhar, Jesus chama essas pessoas de hipócritas, Jesus chama eles de sepulcro caiados, né? Jesus chama eles de falso, né? Jesus ele trata eles assim de maneira assim muito áspera. E essas pessoas eram pessoas em que diante da sociedade era o que tinha de melhor naquela sociedade, naquela época. Essas pessoas, principalmente naquela época, a pessoa ser um religioso, assim, um praticante, era status sociais, né? Logo porque assim, o nível de educação estava muito ligado exatamente à religião. Então, as pessoas em que eram as pessoas mais gabaritadas da sociedade, mais cultas da sociedade, eram pessoas religiosas. Isso vem desde acho que a Idade Média ainda era nesse sistema ainda, né? Porque a Idade Média não está tão longe da gente, né? Mas aqui ainda estava vivendo exatamente esse sistema, a sociedade. Então era a nata da sociedade, era o que tinha de melhor na sociedade, eram exatamente essas pessoas. E Jesus ele bate de frente exatamente com esses grupos. Ele, repreende, ele trata. Mas o que a gente olha para a nossa sociedade hoje, eu acredito em que boa parte das pessoas que são cristãos hoje, que estão nas nossas igrejas,
não digo isso para um termo geral, eu acredito que a maioria, eu estou colocando a maioria das pessoas, elas não têm noção exatamente do que seja seguir a Jesus. Embora essas pessoas tenham aceitado a Jesus, embora essas pessoas tenham 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos de igreja, essas pessoas, elas ainda continuam sem noção do que é seguir a Jesus. Principalmente em estar vivendo numa sociedade de tal forma que as pessoas elas estão tendo dificuldade até de encarar a realidade, de viver a realidade do mundo. Elas estão vivendo, as pessoas estão vivendo parece num mundo virtual. Dentro da ciência eles dividem assim como fosse algumas dimensões e tal, da matéria, mas as pessoas elas estão vivendo em outra dimensão. Principalmente esse pessoal mais novo, mais jovem, Agora não tem ninguém aqui desse jeito, mas esse pessoal mais novo, eles estão vivendo em outro mundo, em outra realidade, sabe assim, ele vive numa fantasia, sabe? Eu acho que tanto de assistir série de seriado, filme, sei o que, viver na internet, sabe? Parece que assim, a cabeça vai em outro mundo. A gente precisa, às vezes, trazer a pessoa de volta para o mundo real, que a pessoa sente dor, a pessoa sofre, a pessoa precisa trabalhar para sobreviver, a pessoa precisa, sabe, estudar, se esforçar, a pessoa precisa viver a vida, sentir a vida, respirar e tal. Então a pessoa precisa trazer a pessoa para esse mundo. A gente está vivendo a realidade que nós estamos vivendo hoje, é exatamente essa realidade de você trazer a pessoa com a realidade, porque a pessoa vive, as pessoas estão vivendo em outro mundo. Só que quando você traz a pessoa para essa realidade, a pessoa precisa também agora conduzir, levar a pessoa para a realidade de Deus, a realidade espiritual. Porque a vida cristã, ela vai exatamente contrária à nossa realidade, à matéria que nós estamos vivendo. Isso porque o Evangelho nos leva exatamente a viver exatamente contrário a esse mundo. Porque esse mundo, ele leva a nos odiar. Mas você pode dizer assim, não, mas o Evangelho de Jesus é o Evangelho da paz. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da alegria, porque o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida é nos trazer alegria, gozo. Você está feliz, está realizado, tá? Então, a gente está vivendo um evangelho interessante que tudo isso Deus faz na nossa vida. Deus nos dá gozo, felicidade, alegria, contentamento. Em Deus nós temos vida abundante, uma vida que transborda qualquer outra coisa que você possa imaginar. Só que o grande problema é que as pessoas têm buscado essas coisas, buscado Deus para que Deus ele venha exatamente ali conceder tudo aquilo que elas desejam. Eu quero resolver meus problemas. Eu tenho um problema em casa, eu tenho um problema com o filho, eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema de saúde, eu tenho um problema. Então, assim, muitos problemas que as pessoas têm. E as pessoas acreditam em que o propósito de Deus é resolver os seus problemas. O propósito de Deus é resolver seus problemas. E esse não é o propósito de Deus. Deus resolve problemas? Sim, Deus resolve problemas. Deus ele é misericordioso, gracioso. Deus sim, ele é misericordioso, gracioso. Deus se quiser prosperar você, Deus vai prosperar você. Só que esse não é o foco de Deus. Não é o foco do Evangelho. Não é o desejo, não é o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Quando você olha para a vida de Jesus, ele foi na contramão exatamente tudo aquilo que esse mundo julga ser importante. Vamos exemplificar. Nós, por natureza, nós temos uma tendência, porque nós temos uma grande tendência a ser gananciosos. Um fruto do pecado. A ganância é o fruto do pecado. Nós adquirimos exatamente por meio do pecado a ganância. O Evangelho de Jesus já nos ensina a ser generosos.
né? Ele, nós juntei este tesouro nessa terra e tal. Aí o Evangelho de Jesus diz, olha, a pessoa em que busca exatamente riquezas, né, vai cair em grandes complicações na sua vida. Então, assim, o Evangelho já nos leva exatamente a ir na contramão exatamente disso. Nós somos, por natureza, orgulhosos, pessoas orgulhosas. Né? As pessoas normalmente buscam seus próprios interesses. O Evangelho de Jesus vai na contramão exatamente. E o orgulho é o pai de toda esculhambação, de todo pecado, de tudo aquilo que não presta. O orgulho, ele é pai. Né? Jesus vai na contramão de tudo isso. Né? Se alguém bater na tua face, oferece a outra. Se alguém obrigar você a caminhar uma milha, vai ser essa, vai com ele duas. Né? Vai com ele duas. Então, o Evangelho de Jesus, ele contraria exatamente o nosso desejo, a nossa perspectiva. Por isso, Jesus ele diz o seguinte, se alguém quer me seguir, deve negar-se a si mesmo, tomar cada dia sua cruz, e você deve me seguir. Porque o Evangelho sempre vai contrariar exatamente essa perspectiva humana, ou podemos dizer, até mundana. Lá em Romanos 12, versículo 2, ele diz, né, que nós não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo. Esse mundo tem um padrão, Deus também tem um padrão. Da mesma forma que esse mundo tem um padrão, o mundo apresenta um padrão para nós vivermos. É muito comum dizer assim, isso aí, as pessoas dizem, não, isso aí não vale nada não, isso é bobagem, isso é besteira. Isso aí não tem nenhuma importância. Mas quando a gente começa a lidar com aquilo em que é pecado, ou mesmo que você cogite ser algo em que Deus não aprove, é algo que você precisa correr. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é morte. Então tudo aquilo em que nós caminhamos contrário exatamente à orientação de Deus, ou conformidade em nosso coração, e a Bíblia já diz que o nosso coração ele é enganoso, o coração do homem ele é enganoso. Você não pode confiar nos seus sentimentos. Nós não podemos confiar nos... eu estou sentindo isso. Sim, esse sentimento aí você está sentindo, de onde é que você está sentindo isso? É Deus falando no seu coração? É Deus agindo, o Espírito Santo de Deus em seu coração? Ou é você mesmo? Né? Ou é o desejo, a vontade do seu coração? Jesus, ele chega um momento em que, espetacular, ele chega no templo, ele pega um bocado de corda e ele começa a meter o rei nas pessoas. Jesus, né? E começa a revirar tudo, quebrar tudo, né? E qualquer pessoa vai olhar e dizer assim, rapaz, é isso aí mesmo que a gente está seguindo, mesmo esse negócio mesmo que a gente está seguindo. Então eu acredito em que Jesus, se Jesus ele fosse para as nossas igrejas, eu acho que a gente ficaria escandalizado com ele, né? Isso é um doido, né? É um doido, esse cara aí não está... Interessante em que eu acredito em que muitas das pessoas que dizem que hoje seguem a Jesus, se conhecesse Jesus, e ficar decepcionado com Jesus. Porque Jesus não ia ser aquilo em que ele deseja que Jesus fosse. Jesus não ia fazer exatamente aquilo em que ele deseja em que Jesus faça. Porque a pessoa perde completamente a noção. As pessoas totalmente sem noção. Porque ele não me atendeu, porque ele... Né, você vê Jesus com aquela mulher sunamita, que a mulher, a filha dela está endemoniada e procura Jesus e clamando a Jesus, e os discípulos que chegam para Jesus e dizem assim, Jesus, despede logo essa mulher, porque está nos prejudicando aqui o negócio, mulher gritando aqui atrás, aqui perturbando e tal. Não foi nem Jesus, foi os discípulos intercederam, pediram a Jesus, dispensa logo. E Jesus chega para a mulher e diz assim, não convém ela pegar, tirar o pão dos filhos, dar para os cachorrinhos, chamou meio de cachorro. Né? E a mulher não desistiu, a mulher pegou assim, não, os cachorrinhos comem da migalha que cai na mesa do seu Senhor.
Aí Jesus pega e diz, olha, isso aqui, ó, isso aqui que eu quero. Chegou no ponto que eu quero. Chegou no ponto que eu quero. Chegou no ponto que eu quero, olha aqui, ó. Só com a tua palavra aqui, o demônio já saiu já da menina. O demônio já saiu da menina. Aí a gente, sabe, cheio de mimimi, cheio de coisinha, sabe? Sabe por que disseram isso? Porque muitas pessoas, na realidade é essa, muitas pessoas, se conhecer Jesus, muitos seguidores de Jesus, se conhecer Jesus, ele decepciona, porque Jesus não é aquilo que ele está pensando que é. Sabe? Jesus, para muita gente, Jesus é um boca aberta, alguma coisa assim, um babão que está ali, sabe, assim, parece. Aí a pessoa faz um teatrinho diante de Deus, Deus, não sei o que, pronto, aí Deus já ouviu a oração dele, né, ele faz aquele negócio. Deus conhece o coração, não adianta chegar, fazer teatrinho diante de Deus, sabe, fazer enfeite, fazer coisa bonita diante de Deus. Deus conhece o coração, Deus sabe o que está lá no miolo, lá por dentro e tudo, e acabou a conversa, sabe, Deus sabe da sua falsidade, Deus sabe do seu interesse, sabe, não adianta você querer, sabe, diante das pessoas, você engana as pessoas, se chega a pessoa e diz assim, você quer meu amigo e tudo, mas eu estou atrás doido para dar uma facada nele, ou doido para dar uma rasteira nele, né? Então eu crio aquela amizade porque eu tenho interesse nessa amizade, né? Eu tenho algo ali, depois que eu conquistar aquilo ali, eu descarto completamente, né? Totalmente descartável. As nossas relações, cada dia que passa, se torna cada dia mais descartável, é igual, sei lá, quebrar, comprar outro, isso aí não compensa ajeitar não, é melhor comprar outro. Né? Isso aí joga no mato e arruma outro. Né? Não adianta você perder tempo com isso. Então as relações humanas, né? E as relações são baseadas também em o que é que eu tenho de lucro nisso aí? O que é que eu tenho de ganho nisso aí? Porque na verdade nós vivemos de acordo com nossos interesses, né? De acordo com aquilo que, sabe, gera mais algum tipo de importância para nós. Se aquilo não é importante para você, é descartável, totalmente descartável, sabe? É aquele negócio, se Deus não atendeu o seu requisito, aquilo que você quer, você descarta ele, né? A gente arruma outro ali, né? Não quero mais saber, né? Eu saio dessa igreja, vou para outra ali, porque aqui não está mais me atendendo, não estou sendo mais bem atendido aqui, não estão me dando mais assistência, então eu procuro outro canto ali que me dê assistência, que me dê mais atenção, que me valorize, porque esse pessoal que não estão me valorizando, porque está vivendo esse evangelho totalmente antropocêntrico. O importante é o homem, o importante é que as pessoas estejam bem, o importante é que as pessoas sejam bem atendidas, vamos atender exatamente a necessidade das pessoas. Então as igrejas que estão aí estourando é a igreja que trabalha exatamente o conforto das pessoas. A igreja que trabalha exatamente, sabe, atender as necessidades das pessoas. O evangelho atende as necessidades? Sim, o evangelho atende. Essa é a realidade. Só que esse não é o foco do evangelho. Porque a maneira que Deus trabalha na nossa vida, por isso que muitas pessoas elas estão se decepcionando com Deus. Decepcionam com a igreja, né? Porque falar decepcionar com Deus é mais assim, né? Mas eu decepcionei com a igreja, né? Por quê? Porque a igreja prometeu um negócio e depois aquele negócio não cumpriu. A igreja prometeu uma cura e a cura não se concretizou, né? Ou prometeu prosperidade, a prosperidade não chegou, ou prometeu qualquer outra coisa, em que ali era o local mais feliz do mundo, era ali naquele meio, e de repente se decepcionou com alguém, com alguma pessoa, com alguma situação e tudo, e ela saiu amargurada, decepcionada com a igreja, com o grupo e tudo. Na verdade, enganaram mesmo, a realidade é essa, né? Que é uma pessoa enganada. Por quê? Porque não conheceu o evangelho, não conheceu a Jesus. Não conheceu Jesus, porque seguia Jesus, na realidade, é ir na contramão desse mundo. É ir totalmente na contramão desse mundo. Porque o evangelho ele é para gerar dor, sofrimento e tudo. Não estou dizendo isso não. Eu não quero também chegar a esse evangelho fatalista de tal, né? E tudo não. A realidade é porque a vida ela gera em nós alegria, tristezas. Você sente alegria, você sente tristeza, faz parte da vida. Não existe esse evangelho de assim, vem para cá e você vai parar de sofrer. Como é slogan de muitas vezes
de muitos grupos. Né? Venha para cá e acabe com o seu sofrimento, acabe com os seus problemas, acabe com tudo. Jesus nunca prometeu isso. Jesus deixou muito claro, Jesus também nunca enganou ninguém, não. Jesus foi muito claro com seus discípulos. Né? Me recordo lá no capítulo, no 6 de João, acho que lá podia, 6 de João, quando Jesus ele pega, multiplica pão e tudo, aquela festa, aquele negócio maravilhoso. Só que depois Jesus multiplicar o pão, alimentar todo mundo achar bom e maravilhoso aquele negócio, Jesus começa a ensinar e dizer, eu sou o pão da vida, vocês precisam comer da minha carne, vocês precisam beber do meu sangue. Aí o pessoal, que negócio é esse? Que doidice é? Então, aí quando Jesus começa a falar do que a verdadeira transformação, a verdadeira mudança que deveria haver na vida do homem, aí o pessoal começa. E Jesus diz, vocês estão aqui porque vocês querem comer mais pão, não é por causa do pão, não é por causa da palavra não, sabe, do ensinamento da palavra, né? Foi porque eu dei pão para vocês. Aí Pedro, eu acho tão bonito que o Pedro ele chega para Jesus e Pedro ele diz o seguinte: Jesus, o pessoal está te deixando, né? Aí Jesus chega para Pedro e Jesus diz, e você também quer ir? Não é a palavra, é porque parece que a maneira de eu falar, às vezes parece que Jesus era meio ignorante, né? Mas é desse jeito que a gente na palavra de Deus é desse jeito, vocês também querem ir com eles, né, Jesus? Não, vá não, rapaz, fica aqui, mas não, né? Jesus diz, você também quer ir com eles? Aí Pedro traz aquela palavra, para onde iremos nós? Porque tu tens a palavra de vida eterna. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? E na realidade, essa é a revelação. Essa é a revelação de Jesus. Essa é a visão correta sobre Jesus. Porque se você não entender que... Uma vez um irmão perguntou para mim, rapaz, você... assim... tem vontade de ir para o mundo, fazer alguma coisa assim desse tipo? Eu entrei na igreja cedo, acho que uns 13 ou 14 anos. Você não tem vontade assim de tal? Isso é outra opção que eu tenho. Eu não tenho outra opção. Eu nunca me vi com outra opção. Aí vocês, não, mas no mundo aí tem muita opção. Ah, que preste, eu quero que eu traga uma opção que preste. Alguma coisa que seja... sabe? Alguma coisa que compense aquele... assim, rapaz, isso aqui é melhor do que isso aqui. Né? Eu não tenho opção. Eu não tenho opção. Se um dia chegar uma opção melhor para mim, aí eu vou pensar no assunto. Mas, assim, eu não consigo ver outra opção. É isso que Pedro ele chega e diz assim, para onde eu vou? Para onde eu vou se tu tens a palavra de vida eterna? Qual é a opção que esse mundo apresenta? Qual é a opção? Quando você entende exatamente o tamanho do reino de Deus, o que é que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, a gente começa a olhar para tudo mais. Jesus ele compara o reino de Deus a semelhante ao cara que, sabe, encontrou algo um terreno lá que tinha um tesouro muito grande, ele vai lá, vende tudo que ele tem. Tudo, vende tudo que ele tem. Tudo, vende tudo para adquirir aquele terreno. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali é incomparável. Não tem comparação. Se ele juntar, sabe, toda a bugiganga que ele tem, toda a casa dele, tudo, aquele terreno é um negócio, é como se, né, tivesse um terreno lá de 2x2, cheio de ouro, né, e você tivesse uma fazenda todinha de 100 hectares, que, né, não dá é uma coisa que não tem comparação. Não tem comparação. Então, quando a gente fala que uma pessoa entende o que é o reino de Deus, quando você entende o que é o reino de Deus, é o que leva Paulo exatamente. Ele abandonar status sociais, né? Status sociais, abandonar tudo aquele de riqueza que ele tinha, abandonar a própria família. Se você olhar assim, Paulo, assim, pelo menos assim, daqueles que são chamados de apóstolos nas escrituras, do Novo Testamento. O Novo Testamento não tem assim uma personalidade. O cara que a maioria dos livros do Novo Testamento, tudo escrito por Paulo.
Então, assim, em termo intelectual, em termo, assim, não tem ninguém assim do gabarito dele, assim, da posição dele. Então, era um cara que ele era como se fosse formado nas melhores universidades da época, né? Tivesse nos grupos mais renomados da sociedade, família de condição e tudo. E ele chegar a abandonar tudo, deixar tudo, para seguir a Deus. E no processo dele seguir a Deus, o cara, sabe, passa por naufrágio, apedrejado, sabe, passa por uma dificuldade mais infeliz do mundo. Aí quando ele, assim, uma das cenas assim, que chama muita atenção da gente, assim, depois, quando ele está lá, Paulo e Silas lá, que é açoitado em praça pública, né? Açoitado em praça pública, está lá na prisão, lá amarrado, pé, mão lá, meia-noite, então o cara está lá louvando a Deus. Bem que pode um negócio desse. O cara está louvando a Deus, assim, tendo toda aquela situação, de todo aquele problemático, de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento. E olha só, não era porque ele tinha feito. O pessoal faz as coisas, hoje em dia o pessoal faz as coisas mal feitas, aí está sofrendo porque ele fez as coisas mal feitas, ainda se queixa. Ainda se queixa, reclama, porque que Deus permitiu aquilo, e o cabo fez o que era errado. Colhendo fruto do seu próprio erro. Ainda reclamam porque queria estar bem. Né? Queria estar bem. Só que, quando você olha para Paulo, ele, porque estava fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus. Deus que foi que mandou ele fazer aquilo ali. Ele podia dizer assim, Deus, rapaz, né? Mas assim, tu pega e manda fazer um negócio desse para mim entrar numa roubada dessa aqui, para mim estar numa situação que eu estou vivendo. Mas é porque Deus, você tem que entender que o plano de Deus, o centro do plano de Deus, não é você. Você não é o centro do amor de Deus. Não é você. Sabe? Se você pensa que você é o centro do universo, o centro de tudo gira em torno de você, você está muito enganado. Totalmente enganado. Deus é que é o centro de todas as coisas. É para Ele a glória, o louvor, para todos sempre. Ele é o Senhor de todas as coisas, é Ele, tudo é para Ele. E nós somos só... Se tivermos encostado dele, estamos bem. Se não tivermos, estamos tudo lascados, né? Estamos distantes dele. A verdade é essa. Sabe, você não é, sabe assim... Deus tem um plano maior. Sabe qual é o plano de Deus? É de salvar vidas, sim, de restaurar vidas. Jesus veio, morreu na cruz por nós, para perdoar os nossos pecados, para nos trazer vida. Não foi exclusivamente para você, foi para toda a humanidade, foi para todo mundo. Todo mundo. Todo aquele que invocar o nome dele vai ser salvo. Se você invocar, você vai ser salvo. Se você não invocar, né, está lascado, né? Vai se lascar. Então, assim, Deus, o amor de Deus está estendido para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Se nós o buscarmos, se nós o clamarmos, se nós formos ao seu encontro, ele vai. Só que Deus, ele tem um plano muito maior. O plano muito maior, né? Embora Paulo tenha apanhado e tudo, a família inteira foi salva. Um testemunho foi dado naquela cidade. O evangelho chegou até nós, até hoje chegou até nós, exatamente por aquela sementezinha que foi plantada lá atrás. Aquela atitude dele. Foi aquela pisa que ele levou. Que levou o evangelho, está chegando até. Só que a gente não entende isso. Sabe? O que é que a gente está entendendo? O que é que a gente entende? Só entende o nosso conforto. Às vezes a gente não entende, às vezes, o investimento que você faz. A gente é muito materialista. A gente, rapaz, eu preguei tanto o evangelho, eu dei tanto a minha vida, eu fiz tanto isso. E eu não vi resultado de nada. Assim, eu não vi muito fruto, muita produção nesse negócio, muito resultado desse negócio. Eu vi tantas testemunhos de pessoas, às vezes uma mãe totalmente desconhecida, que ninguém nem conhece quem é ela, quem é o nome dela, nada que ela fez. Mas que ela educou um filho nos caminhos de Deus. Ela instruiu, sabe? Ela investiu tempo. Só um filho. Um filho. Revelou Deus. O Deus que ela se via revelou para o seu filho. E aquele seu filho se tornou um dos maiores ganhadores de alma que o mundo já conheceu.
Aí você olha assim, Deus, ele enxerga, aí você diz assim, rapaz, Moody foi um grande pregador, ganhou não sei quantos. Só que você não sabe quem é que estava por trás de Moody. Quem foi que levou Moody a ser o que ele foi? A gente não conhece. Só que Deus, ele vê todas essas coisas. Deus, ele sabe todas as coisas. Tem pessoas que você vê com uma projeção medonha, mas diante de Deus, sabe, não vale nada aquela projeção. E existem pessoas no oculto que Deus está contemplando essas pessoas. Porque se Deus ele quiser exaltar a pessoa, Deus vai exaltar. Se Deus também quiser humilhar também, Deus humilha. Você vê Nabucodonosor, ele chega ao ponto de se achar Deus. Diante do império, diante de tudo que ele conquistou e tudo. De repente Deus bota ele para capinar, para estar comendo com os animais. Quantas e quantas pessoas eu podia ficar só citando gente aqui? Quantas e quantas pessoas, sabe, no auge o cara aqui do iPhone aqui, como é o Steve, não sei o que. Steve Jobs. Como é o nome dele? Steve Jobs. Fala aí, porque eu não sei falar esse nome aí não. Steve Jobs aí, o negócio aí. O cara, ele chega no ápice, né? Assim, né? De conquista e tudo, de repente é atingido por uma doença. Aí tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele, sabe, fez. E eu estava vendo, o cara, eu acho que era não sei se era o cara mais rico aqui do Brasil, aqui. Não sei se era acho que era o Safra, eu acho que era o Banco Safra, uma coisa assim. Morreu, sabe? Então, quando você entende e compreende exatamente que o reino de Deus está muito além de tudo aquilo que você... A sua saúde, a saúde da pessoa é muito importante, é um negócio assim maravilhoso. Né? Você conquistar coisas também é algo assim, são realizações da vida e tal. Tudo isso passa, sabe? E a vida, quando você vai entender exatamente a vulnerabilidade da vida. Você está no auge, está no máximo. Quando você vê um jogador de futebol que, não vou falar nem de pessoa comum não, mas um cara que está fazendo exame direto, exercício físico ali, tudo controlado, alimentação controlada, tudo enquanto quando vê, tipo, né? Cai, uma parada cardíaca, não sei. Porque a vida é incerta. Se existe algo que nós temos a certeza exatamente que todos nós vamos morrer. Isso aí é a maior certeza que nós temos. Tanto faz, né? Se você for lá no cemitério, lá tem pessoa lá que nem nasceu. A pessoa não completou nem um ano de vida. Você vai lá encontrar lá. Como você encontra pessoas, né, que chegaram e o meu desejo para mim, para você, é que a gente vai viver bem muito, né? E fique gagá, né? Então, tudo fica bem gagazinho. Mas a vida é incerta. Né? Hoje eu estou aqui, amanhã, sei lá qual será o amanhã. O amanhã não nos pertence. Então, meu amado amigo, olha essa aí. Está na hora. Então, desde já, quero agradecer assim, todas as pessoas assim, também que estiveram conosco e também. Essa aqui, né, Cristiano, que tinha alguma ponderação aí, né, uma contradição, assim, né, uma polêmica aí de alguma coisa, né? Assim, ou algum complemento que ele deseja assim, estar assim, a Sônia, né? Agradecer também aqui, né? A presença aqui desse jovem casal, né? Na flor da idade. Na verdade, só complementando a personalidade de Cristo, né? Andar com Cristo é andar sem chão. Né? Andar com Cristo é andar sem chão. Porque Cristo, ele contrariou tanto o pensamento humano como, né, da casta menor, ou seja, do povo,
como contrariou e foi ao contrário da própria política da época, né? Da própria religião da época. E Cristo, ele ainda hoje, né? Que ele não mudou, ele não muda, ele continua a contrariar o pensamento humano, porque no pensamento humano, como você colocou, o pensamento humano é usar Deus como amuleto, né? Eu quero um Deus que atenda a minha necessidade. Eu quero um Deus que resolva o meu problema. Mas eu não quero pagar o preço que Deus impõe ou coloca diante de você, não como imposição, mas como uma condição, né? Ou seja, que na verdade você precisa deixar de viver para si e viver para o seu irmão. Essa é uma das condições que Cristo ele nos ensina. E na verdade o Evangelho ele tomou rumos muito diferentes daquilo que Cristo anunciou, porque se fala muito de Evangelho, se fala muito no nome de Cristo, mas na verdade poucas pessoas o conhecem. Essa é uma grande verdade. É interessante, tipo assim, Cristo, a maneira de Jesus ele tratar cada pessoa, porque cada pessoa tem um problema diferente. Às vezes pode coincidir, né? Bater o mesmo problema e como coincide, né? Mas cada pessoa tem problemas diferentes. Você vê, Jesus chega com aquele jovem rico, né? E diz para ele, vem tudo que tem, dá aos pobres, terá um tesouro no céu. Só que você vê Jesus falando só para aquele homem. Assim, você não vê Jesus repetindo isso exatamente para outras pessoas. Você vê que Jesus chega na casa de Zaqueu, que é rico também. Jesus não chega para Zaqueu e diz, Zaqueu, rapaz, para você ter a salvação, você precisa vender tudo que tu tem e dar aos pobres, aí tu vai ter um tesouro no céu. Não, Jesus não chega lá. Jesus, ele se convida lá para a casa de Zaqueu. E quando está lá, Zaqueu mesmo é quem? Zaqueu espontaneamente ele diz, olha, eu vou dar metade. Ele não disse que ia dar tudo, ele disse que ia dar metade. E as pessoas que ele tinha roubado, ele ia restituir essas pessoas. Jesus podia ter usado a mesma medida, né? Não, assim, para ele ser coerente, assim, para uma visão humana. Jesus fosse coerente, Jesus mandou o outro lá dar tudo, era para dar tudo também, né? Se eu fosse o jovem rico, eu ia dizer, porque para mim você corre e para ele não está correndo isso aí, né? Não está, dois pesos, duas medidas, né? Então a gente não entende exatamente assim, porque cada pessoa tem um tratamento diferente. Jesus cura a pessoa cego, pronto, o cego, curou o cego, né? Lá e diz assim, ó, veja, e ele viu. Aí tem outro lá que ele pega, faz lodo, mela os olhos, cospe no chão, faz aquele meledeiro, taca nos olhos, aí manda se lavar lá no tanque, aí o cabo vem, aí ele vem, aí diz, como é que tá vendo? Rapaz, tô vendo assim, as coisas bem embaçadas ainda, né? O pessoal parece árvore, né? E tal, o negócio bem embaçado, aí manda se lavar de novo, aí foi pro segundo tempo da cura, né? No primeiro tempo não deu certo não, né? Foi pro segundo tempo. Então assim, o processo de Deus trabalhar em cada vida é diferente, sabe por quê? Porque tem uns problemas diferentes. E a nossa dor, muitas vezes, Jesus ele nos leva exatamente a passar por dor e sofrimento, porque faz parte do tratamento. Tratamento, esse negócio de tratamento, sabe assim, que não tem, se você não tem nenhuma dor, normalmente não serve. Quando você vai fazer um tratamento qualquer coisa, pronto, a pessoa quebrou um braço, fazer fisioterapia, né? E tem que esticar o braço e tudo, aquele negócio, né? Porque né, você tem que sentir mesmo, porque você tem que exercitar, né? Você tem que exercitar. Eu vendo o dia a irmã falando, não é comigo para me ter paciência. Eu disse, rapaz, você só pode ter paciência se você tiver mais problema. A pessoa só desenvolve a paciência se você... Então você está pedindo mais problemas, manda mais problema para mim exercitar essa minha paciência, né? Porque o pessoal que tem um pensamento errado de as qualidades que Deus quer desenvolver na nossa vida, você só desenvolve as qualidades passando por adversidade, passando por dificuldade, passando por dor. Senão você não desenvolve qualquer qualidade que você possa imaginar. Tem um processo de aprendizagem, sabe? O processo é um processo doloroso, sabe? A prova não é algo assim bom. Doido para fazer aquela prova, né? Você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que fazer, você tem que ter abnegação, você tem que saber ter uma dedicação.
Por isso que a Bíblia diz, olha, buscai ao Senhor, buscai ao Senhor. Então a pessoa pensa em que o processo de Deus na vida é um processo da fada mágica, sei lá, uma coisa assim, em que vem o anjinho com a sua varetinha mágica, tocou na sua cabeça, ou o irmão orou na sua cabeça e as coisas aconteceram. Existem coisas em que é sobrenatural, existe sim, jamais eu quero desconsiderar isso, A pessoa que está com câncer, a pessoa que está com problema e de repente, Deus cura, aquilo ali é algo assim, sobrenatural, algo tremendo. Eu estou falando com relação a exatamente a transformação do caráter da pessoa, transformação de vida, é nascer de novo, o que a Bíblia fala de nascer de novo. Então é um processo que tem que ser vivido. Você olha aqui para os apóstolos, um cara como Paulo, por exemplo, aqui. Aí o cara pensa que Paulo, ele foi lá, teve um encontro com Jesus e tal, e foi lá e depois já estava pregando o Evangelho. Você vai ver, não é bem assim, sabe? Paulo passou mais de 3 anos em exílio, sabe? Então, por quê? Porque existe muita coisa para ser transformada na nossa vida. A pessoa que passou 20 anos, 30 anos, aprendendo o que é errado, de repente ele se encontra com Jesus, parece que em um ano ele... Não, você tem muita coisa para ser derrubada aí, tem muita coisa para ser destruída aí, O cara passou 20 anos na macumba e agora aceitou Jesus, pronto, agora o rabota é para pregar na igreja, O macumbeiro, As coisas não é bem assim, sabe? Tem 20 anos de construção ali que precisa ser derrubado, sabe? E algo precisa ser construído ali naquele lugar. Algo precisa ser construído. Evidentemente, assim, jamais quero desconsiderar o poder de Deus. Não, Deus opera. Eu estou falando que o procedimento normal da vida, ela é um procedimento em que ela é gradual, contínuo, e exige tempo. As coisas não acontecem sim, de uma hora para outra. Não é assim que a vida acontece. A pessoa que vai... uma formação, eu quero ser formado aí, sei lá, medicina, mas quando é assim, eu quero aqui constituir uma empresa aqui, do zero aqui, sem ter nada, não é assim que as coisas acontecem, Então, para você conquistar algo, qualquer coisa nessa vida, eu estou falando de conquistar coisa nessa vida, exige um processo aí. Então, espiritualmente também, não é muito diferente as coisas. Então existe algo para ser construído com Deus, uma caminhada com Deus, um aprendizado com Deus, está aberto para ser instruído por Deus, ser trabalhado por Deus, e o trabalho de Deus na nossa vida é o barro na mão do oleiro, Ele precisa ser esmagado, ele precisa ser triturado, sabe? É o vaso que está quebrado, ele precisa ser triturado completamente para ser moldado de novo, começar tudo. E Deus, na realidade, Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Deus quer trabalhar na nossa vida. Agora precisamos estar abertos para o trabalho de Deus, para aquilo que Deus... E está disposto a pagar o preço. Tudo tem um preço para ser pago. A salvação é de graça, Deus é gracioso, Deus faz infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pede, imagina, etc. Coisa e tal. Deus é gracioso, Deus faz muito além do que a gente merece. Na verdade, a nossa balança sempre está para baixo. Nossa balança nunca... eu vou fazer isso aqui para Deus porque eu fiz isso de errado para compensar isso. Não dá para você trabalhar a Deus nesse patamar, não. Tá? Porque a balança quebra para o seu lado. Quebra, mas quebra com força. Então, Deus ele é gracioso. Agora, tudo aquilo que... Na nossa caminhada com Deus, você precisa ter muito esforço. Sabe? Esforço para você trabalhar exatamente o seu coração, o desejo do seu coração, a sua vontade. E aceitar a vontade de Deus como soberano. Agora você só vai poder ter condição de fazer isso se você tiver uma visão da glória. Se você tiver a visão exatamente do que está reservado para você. Que nada desse mundo tem comparação. Nada. Tudo aquilo que você conquiste aqui nesse mundo. Não tem como, você não leva nada daqui. Sabe? Se você tiver uma visão exatamente da glória de Deus, daquilo que Deus tem, da alegria, da paz, daquilo que Deus tem, onde não há mais dor, não há mais sofrimento, onde nada desse mundo tem comparação com aquilo que há de se revelar na nossa vida em Deus, aí com certeza, se você não tiver visão disso, se você não tiver visão exatamente do que Deus tem preparado para a sua vida,
seguro, né? Como nós cantamos, seguro está nos braços daquele que nos amou. Porque quando você está seguro em Deus, você vai olhar para a adversidade, você vai olhar para o problema, olhar para a dificuldade, saber que Deus está no controle da sua vida. Não dá para ter desespero, não dá para ter ansiedade, não dá para ter, sabe, estar deprimido, não dá para, sabe, não dá para você, não tem espaço para essas coisas, sabe? Por quê? Porque você sabe que Deus está no controle, é confiar em pronto, Deus, sabe ele que está. Só que o problema é que nós não queremos entregar o controle para Deus, nós queremos estar no controle. O fato de Deus não estar no controle é que me causa problema. Por quê? Porque eu me sinto exatamente, as situações, eu me sinto fora exatamente do controle da situação. E jamais nós teremos também o controle da situação. É muito bom ser controlado. Na verdade, uma das melhores coisas é que quando as coisas acontecem exatamente dentro do seu plano, isso é bom demais, é a felicidade mais infeliz do mundo. Infelizmente, nada na vida é do jeito que você quer. A sua mulher não é do jeito que você quer, o seu marido não é do jeito que você quer, o seu filho não é do jeito que você quer, sabe? Nada é do jeito que você quer. Eu também estou sendo fatalista demais também, né? Mas essa é a realidade, sabe? As coisas, nós somos contrariados todo momento, sabe? Se você vive nessa dimensão de querer, sabe, ter tudo perfeito, você vai sofrer, vai viver sofrendo. Por quê? Porque você vai ser contrariado, mais cedo, mais tarde, você vai ser contrariado. Sabe? Daqui a pouco você recebe um não, aí você recebeu um não, pronto, acabou-se. Sabe por quê? Porque você queria sim, e foi não. E interessante que a maneira de Deus trabalhar a nossa vida é que Deus às vezes ele diz não para a gente. Mas não que Ele queira nos dizer não. É igual aquela história que a gente acabou de falar da mulher. Aquela mulher, não sei se é Sunamita, não lembro mais. É Canané, Sunamita é lá do profeta Samuel. Não, é de Eliseu. Né? É Cananéia mesmo. É aquela mulher. Né? Ele disse não para a mulher, né? Mas por quê? Porque existe algo que Deus está trabalhando na vida dela e trabalhando na vida dos discípulos também, né? Que estava revelando algo para os seus discípulos. Mas assim, né? O não de Deus é um tratamento para nós. É um tratamento para nós, né? Porque existem coisas, né? Tem um momento de Deus, tem que saber que Deus está no controle, Deus tem um momento certo, trabalha a hora certa e graças a Deus por isso. Né? Graças a Deus por isso, porque a gente não sabe o que é o melhor. E Deus sabe exatamente o que é melhor. Né? Então eu quero agradecer, né, rapaz, assim, agradecer, né, assim, a presença assim, de todas as pessoas que estiveram conosco aqui. Privilégio aqui, agradecer aqui o Jeú, né, a Ruth aqui, está hoje na casa deles. E a presença aqui também do Cristiano também. O Azaf aqui, ó, muito animado aqui, né, também. Né? Então, eu quero agradecer assim, a todas as pessoas que estiveram conosco. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, né, te conceda assim, uma noite assim, na graça e na paz do Senhor Jesus. Quero só apenas fazer uma oração nesse momento. Aproveitar que o Cristiano está aqui, né, para orar, né, assim, abençoando a sua vida, né, a vida assim, de cada um aqui nessa noite, né, e que Deus em Cristo assim, né, te conceda assim, uma boa noite. Amém. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, porque, Senhor, nós precisamos entender a Tua vontade, Senhor, saber, meu Pai, que aquilo que projetamos, Pai, aquilo que sonhamos, se não estiver alinhado à Tua vontade, Senhor, ao Teu plano, aquilo que Tu projetou para a nossa vida, Senhor, nós não teremos êxito. Mas nós clamamos a Ti por misericórdia, que Tu possa estender a Tua mão de bondade, de graça, que Tu possa, Senhor, sustentar cada vida, Senhor, cada família, e que nós possamos, meu Pai, caminhar na Tua presença, que nós possamos, meu Pai, a cada dia ter um coração, Senhor Deus, diferente, um coração parecido com o Teu, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Mais uma vez agradeço que você possa ter uma boa noite na graça e na paz de Jesus. Amém. Amém.